uma maior. Viu que eu já enchi? Daqui a pouco eu vou encher. Vai ficar ali, ei, gente, mas... Bom, gente, a tendência a partir de agora pra frente é esquentar mais. A gente vai beber mais água. Vamos recapitular. Recapitular não é... Ah, vocês não vão tirar. Esse vidro não teve coisa pra fazer. Esse aqui eu vou tirar. Como não estava muito nada, ficou quase não estava. Tem um neguinho na minha cartolência. Aí já a gente Vou tirar esse aqui também. Já Deixa eu já sair esse aqui. E vocês escreveram isso aqui já, né? Já. Mas a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho hoje também. Eu que quis adiantar, porque é uma frase muito importante. Mas deixa isso aí. Primeira aula nós falamos sobre... As crianças limitantes. Foi a última, não foi? Primeira aula. Ah, na primeira. Nós começamos a falar sobre um fator primordial para todas as aulas, que se eu não entender isso aqui, vocês não vão entender bolufas, né? Que a gente falou sobre quântica, energia, átomo. Nós somos constituídos de átomos, tudo é constituído de átomos, nós aprendemos isso na escola. Até falei que seria uma matéria que tinha que reforçar na escola, mas eles não são bobo, né? A gente falou sobre a Matrix, lembra? A caixinha. Por isso que eu não reforço esse tipo de estudo, tá? Tem que ser o que eles querem. Enfim. Energia equivale. Energia. Peraí. Ai. Energia. Ele ficou até certo. Energia, que é a quântica. Quântica é física. Isso porque eu não estou falando nada avançado para vocês, hein? Bem basicão mesmo. Porque se eu vim com algum estudo da quântica avançada, vocês vão ficar mais deslumbrados ainda. Então tá bem basicão, só para entender como é que funcionam as técnicas, né? Então quando a gente fala de quântica, a gente fala de energia. A energia ela vibra, certo? Você vê. Dependendo do fator, você consegue ver a vibração. Já viu o asfalto quando está muito quente? Sim, já. Aquele calor que você vê, a onda magnética do calor, a vibração do calor fica tudo assim, aquilo ali é uma vibração, você consegue ver. Outro fator que você vê a vibração é na água, a gente vai falar sobre isso mais à frente ainda, tá? Que a água, quando você coloca o som, você não faz assim, vibra? Não, vai fazer. Como assim? Não teve nenhum toque, não teve nada tocando nela. Mas é porque a vibração, eu não quero matar você, bichinho. Isso. A energia, ela tem essa vibração. E essa vibração é uma frequência. Eu só vou botar um detalhezinho aqui, mas a gente não vai estudar isso hoje, tá? É mais pra frente. Essa frequência, ela é medida em Hertz. Essa aula é mais pra frente. Aí eu vou trazer no notebook, vocês vão escutar as frequências em Hertz, entendeu? Dependendo até do som, vocês sentem, mas a gente está falando de energia quântica. Então a gente está falando de todo um contexto vital, né? Então a energia quântica que afeta mental, emocional, físico e espiritualmente. Uma coisa vai levando a outra. Até aí tudo bem, né? A gente falou bastante sobre isso, não tem como a gente ficar falando hoje mais profundamente sobre átomo, física quântica, né? Você que perdeu, mas você vai pegando com o tempo, que eu vou estar sempre falando do assunto, tá? Não falei muito profundo sobre as 12 leis universais, lembra? Até falei assim, leiam, pra que eu não, porque é intenso também. Mas é para vocês terem entender que as leis universais baseamos com as leis dos homens, aquilo tudo. Vocês lembram disso que eu falei? Só eu lembro. Não é? Não veio, aí ficou, mas fica tranquila, que ainda está dentro do contexto. Não, a primeira aula eu tinha, a minha aula passada. Tá. Meu marido está renderizando as aulas para jogar lá no canal, tá? Porque não dá nem para me mandar por e-mail, nem pelo WhatsApp. Porque são 2 horas. Por mais que ele renderiza para meia hora, também não vai. Aí Não depois vai. você fala o nome do canal. Equilíbrio da vida. Equilíbrio ponto da vida. Tá? Já tem bastante vídeo lá das aulas anteriores, das turmas anteriores. Porém, acho que eu estou gravando agora e acho que eu vou começar a gravar, sem ser aula, informações, que muitas pessoas ficam perguntando, fala sobre isso, que eu não tive tempo ainda.
Ela vai melhorar o canal, é um bebê. É no YouTube mesmo, né? YouTube. Equilíbrio, ponto da vida. Por enquanto só tem vídeos de aula, assim, que eu dou. Tá? Mas não é vocês adiantar as aulas lá ver e não querer vir mais aqui ver. Porque é diferente. A Sara falava assim, então eu vou ver a aula da turma passada, porque eu acho que eu não vou poder vir semana que vem. Não, você vai vir, porque cada vez que eu dou aula, são conteúdos diferentes e que eu a mais. Você não tem ideia, se ela vê agora essa turma, ela fala assim, não, você não deu isso pra gente não, você não falou isso pra gente não, mas sempre é assim. Sempre a gente vai estar, né, evoluindo, crescendo. Fechou a primeira aula, recapitulou, energia, quântica, vibração, frequência. Vocês podem até colocar aí o hertzzinho na frequência, que a gente vai estudar isso mais profundo pra frente. A composição básica, tá tudo aí na apostila. Energia e frequência, ó, aqui. Tá. Falei sobre o quarteto vital aqui um pouco, que é esse aqui, ó. Tá? O bem-estar físico, nosso bem-estar mental, nosso bem-estar emocional e o nosso bem-estar espiritual. Daqui, eu até expliquei sobre o contexto holo, holístico. Holo significa um todo. Isso aqui é um holo. Isso aqui é um holo, ó. Vou botar até pequenininho aqui, ó. Holo é um todo. Eu nomeei como quarteto vital. Vocês não vão achar isso na internet, quarteto vital. Não adianta vocês botarem quarteto vital, vai aparecer, porque isso é uma nomeação minha. Quarteto, tá? Eu já... Você vai achar quarteto de alguma... Vocês vão até achar quarteto vital, quarteto de alguma coisa, aparece lá CD de gente que canta quarteto. Mas não esse contexto aqui do ouro. O ouro é a mesma coisa, vou recapitular um pouquinho mais. Lembra que a gente falou sobre holística, que são terapias que tratam o todo, são terapias que tratam sua vida mental, emocional, física e espiritual. Dentro da holística, você jogar na internet todos os tratamentos que provêm da holística. Auriculoterapia, reflexologia, massagem, cromoterapia, aromaterapia, cristaloterapia, reiki, são terapias energéticas. Lembrando que a gente falou aí para pedir para vocês grifarem a parte da quântica que fala fenômeno. Isso aqui é um fenômeno? A gente está falando de um fenômeno? Não, isso é Não, isso é ciência. Então tem muitas coisas que a gente vai estudar mais para frente que é para você... Ah, mas isso aí só funciona se acreditar. Já fizeram muitas essas perguntas para mim. A gente vai estudar sobre arquétipo. Tem gente que fala, o arquétipo só funciona se acreditar. Eu, vai nessa. Tanto é que vocês vão entender coisas que acontecem na nossa vida e são imagens que a gente utiliza em celular, imagens que a gente utiliza em roupa, tatuagens que estão influenciando a gente não sabe. Então é muito perigoso. Saiba escolher a imagem certa. Pano de prato, e a gente já fala muito sobre isso. Pano de prato com algumas imagens de bichinhos que são sacrificados, né? E a gente está utilizando aquilo ali, a energia que aquilo ali tá, isso é psicologia, tá? Dentro da psicologia a gente também trabalha os arquétipos. Então, dentro da holística, trabalhamos o todo. A mesma palavra, que diz a mesma coisa, integrativa. Quando você diz assim, terapia integrativa, é a mesma coisa que terapia holística. Outra palavrinha. Só para fechar, tá? Olha só aí. Tudo vermelho, eu vou apagar. Complementar, mesma coisa que integrativa, mesma coisa que holística. Vocês vão ver muitas palavras por aí. Aí tem uma que é um pouquinho diferente, mas também é a mesma coisa, só vou explicar por quê. Naturalista. Terapia naturalista é a mesma coisa que esses aqui? Até sim. Mas vai utilizar o lado mais cristais, coisas da natureza, os elementos, que é o que a gente vai estudar também mais pra frente, tá? Eu trabalho mais nessa linha aqui, que é um todo com todos os elementos da natureza, tá? Como psicóloga, não. Como psicóloga, eu trabalho com a psicologia naturalista. Eu trabalho voltado para o naturalismo. Mas como terapeuta ali na aquisição de fazer uma aromaterapia, eu só posso indicar como psicóloga, não falo para fazer não. Então eu acho muito mais completo quando eu trabalho como psicoterapeuta naturalista.
Porque com psicologia, eu só trabalho esses 3. E a holística, ela está englobada esse aqui, que é esses 4. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Esses É porque aqui. só para explicar a vocês, que vocês vão ver por aí, holística, integrativa, qual a diferença? Nenhuma, são todas a mesma coisa. Trabalho o quarteto vital da vida de vocês. Perfeito, escolha qual terapia que vocês querem. Vocês vão ver milhões e yoga. Ih, gente, esse eu tô falando de mais básico. É porque eu não botei na apostila, você pode apagar? Vocês entenderem a base do que a gente está estudando também. E todas elas, é isso aqui. Porque tá na natureza. Aqui tudo tá na natureza. É ciência, é física, não tem nada de religioso. Não tem nada de religioso, não tem nada de fenômeno, não tem nada de se eu não acreditar não funciona, porque vai funcionar, você acreditando ou não, está funcionando. Só que agora vocês vão entender, vocês vão se aprofundar. Deixa eu fechar, gente. A segunda aula é crenças limitantes. Aí nós falamos sobre crenças limitantes, como identificar. E isso porque não deu tempo, porque já começou a esquentar na crença limitante, não deu tempo de eu passar o teste pra gente... Não tem apostila? Oi? Não tem apostila. Tem. Isso porque eu não fiz um teste com vocês do Tetra Healer, é um teste muscular, pra gente identificar a crença de vocês. Como eu não deu tempo de eu passar essa tarefa para casa, eu vou passar hoje. Eu não posso esperar para a semana que vem. Quem não veio vai ter que fazer na semana que vem. Vai ficar um pouco perdida aí, mas é porque realmente não dá para fazer mais para frente, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês lembram do que a gente estudou sobre crenças limitantes? Se não lembrar, vai na apostila. Ela tá bem detalhada, crenças limitantes aqui, tá? Como identificar e tal. Para se aprofundar, porque não tem como botar todas aqui, vocês vão na internet. Vocês vão no Google. E vocês vão colocar quais são as crenças limitantes que mais existem. E tentem se identificar. Mente aberta. Aqui tem um exemplo de... Até a gente falou sobre crenças sociais, religiosas, hereditárias, pessoais. Conversamos sobre isso. A crença de que eu sou insuficiente. Aquela crença de que eu tenho que ser magro para poder se aderir ao que a crença social o que a crença nos passa e está afetando a nossa vida mental, física e emocional. Tá dando para entender? Lembrando que na psicologia também se trabalha crenças limitantes, um pouco mais fechado. Aqui a gente vai trabalhar de uma forma mais aberta, tá? Só consigo alcançar sucesso através da perfeição. São tudo coisas que vão colocando na nossa cabeça, a gente cresce. Nunca vou conseguir ter dinheiro. E realmente você nunca vai ter dinheiro, porque você já botou na cabeça e tem essa crença. Não tem idade para isso, aquelas pessoas de idade que acham que nem faculdade, não dá tempo de matar nada, não é assim? Aí fica visualizando, não, eu só consigo quando era nova. Não tem mais idade para isso. Parem com isso, tá, gente? Quem botou esse padrão de idade foram eles, lembra? Tá? Você é livre e autorresponsável. Lembra daquela frase que eu botei logo? Era para ser a partir de hoje para a próxima aula. Já botei logo? Vocês têm que entender. Se eu sou livre e autorresponsável, então quem manda na minha vida sou eu. Religiosamente, Deus falou o que na Bíblia? Sois livre. Livre arbítrio. Que livre-arbítrio é esse então? Que o homem chega e colocou um monte de regra que eu não posso isso, que eu tenho que ser magra, que ser perfeita e ser magra. Isso aqui a mídia vai colocando isso na nossa vida, e a família vai aprendendo, e a família vai passando um pro outro assim, não é? E a gente vai passando para frente. Quebra esse ciclo agora, tá? Quebra esse ciclo, para vocês não terem problemas aí, ó, familiares assim, ó. É assim que começa. E o que a gente está buscando é isso aqui, equilíbrio. Vocês vão começar a entender mais e coisa. Fechou crença limitante? Então, quando vocês identificam mais ou menos, por exemplo, eu tinha uma crença, me livrei dessa crença. Não foi fácil, tá? Não foi fácil. Muitas técnicas que vocês vão aprender ao decorrer das aulas, que foi me limpando essa crença. Porque o primeiro passo, eu admiti que tem uma crença, né? Claro, já sei o que é crença, já sei o que é crença limitante. Aí eu vou para o segundo passo. Admitir que eu tenho 1, 2, 3, sei lá, milhares de crenças.
E eu fui naquela que mais estava me incomodando. Por que eu tava com dinheiro e sempre estava sem? Eu tinha dinheiro e estava sempre sem. Eu tinha dinheiro e estava sempre. Tinha alguma coisa aí. Por que eu tô com esse limite de que eu não posso ser rica? Criança religiosa que eu tinha. Rico não vai pro céu. A gente falou sobre isso. Não foi? Falamos. Não foi? Rico não vai... Eu tinha isso. Eu, então, se rico não vai pro céu, eu quero ser rica, eu quero que rico não vai pro céu, então eu não posso ser rica, porque eu quero ir pro céu. A vontade de ir pro céu era maior do que ser rica. Entendeu? Quando eu comecei a estudar melhor a espiritualidade, independente de religião, eu comecei a entender que o Deus que eu servia era muito maior do que isso. Então, se ele é o Deus da abundância, abundância, gente, ó, presta bem atenção. Pegou essa palavrinha aqui, ó. Prosperidade e abundância. Pode escrever, vocês vão entender por quê. Prosperidade e abundância não é destinada a uma coisa só. Quando a gente fala prosperidade e abundância, a gente pensa logo o quê? Dinheiro. A gente fecha no dinheiro. Mas eu posso ser próspera e ser abundante em tudo na minha vida. Na saúde, no amor, no dinheiro, entendeu? Eu queria sempre o mesmo dinheiro porque eu não podia. Então, essa energia me travava. Eu realmente não conseguia. Tipo assim, vou jogar, vai que eu ganho. Como assim eu vou jogar, mas eu não quero ser rica? Né? Lá dentro, na minha crença, eu não quero ser porque senão vai dar problema. Se identifica, eu só dei o exemplo da minha. Então, com as técnicas, fui liberando, fui entendendo. A gente vai falar muito sobre isso hoje, foi o que me ajudou muito, tá? A técnica do espelho, vocês vão começar a ver como. Isso foi me ajudando e eu continuo. E a gratidão, né? Não pode faltar. Então, melhorei. Eu não vou ressaltar para vocês, assim, em espécie, mas a minha vida financeira melhorou muito. Ao ponto de, tem esse dinheiro aqui, achar dinheiro. Ué, minha conta fica esse dinheiro? Ué, que dinheiro é esse pra minha conta? Coisas assim, gente. Eu sou testemunha viva. Eu só gosto de falar quando acontece comigo. Quando acontece com os falaram, dizem, né? Mas eu desconfiava, não acreditava. E uma das pessoas que eu comecei a entender e praticar para fazer isso foi não, essa que você segue. Não. A Beth Russo. A Beth Russo. Sim. Ela foi primordial para começar, tá? Depois disso veio Maia Andrade, veio a Amanda Adélia, veio a Elaine Orives e assim vai. Eu muito a Elaine Orives. Maravilhosa. Ela foi aquele chute assim, vai que você pode, consegue, você vai ter tudo. Porque ela é muito focada no financeiro, né? Ela tem um foco muito grande no financeiro. E eu precisava, né? Então eu foquei nela. Pra tirar essa crença. Vou botar aqui pra vocês. Vou ter que apagar. Eu gosto de escrever, vocês vão entender mais pra frente por que eu escrever. Canais. Canais no YouTube. Maia Andrade. Eu botei Maia Andrade, mas deixa eu botar o nome do canal dela aqui. Temporariamente humana. Esse é o canal da Maia Andrade. Esse aqui é o outro. Eu gosto de... São pessoas com conceito, experiência, prática, estudiosas e que têm, assim, 10 e mais de 20 anos trabalhando com isso. Eu não olhei, né? Porque eu falei com vocês, cuidado com o que vocês seguem, com o que vocês ouvem. Quando chegar na frequência Rex, eu vou também indicar canais de binóculo, pessoas com experiência. Eu te pergunto. Já pensou? Vocês seguem o Rex doido aí, acham que tá na frequência do amor e tá na frequência da falta de perdão, da dor, da mágoa. Aí vocês começam a se sentir mal e não sabem por quê. Tá muito perigoso isso, tá? E detalhe, cuidado com o excesso de canais. Focou no que você viu que é um contexto bom, tá?
Esses 3 para mim já é suficiente para vocês entenderem muita coisa. Aí, dentro dessas crenças limitantes, gente, vamos escolher uma, se identifique. Eu acho que eu tenho essa crença. Escreva no caderno. Isso é tarefa para semana, tá? Pode até escrever no caderno aí. Escrever a crença limitante que eu me identifico. Vocês vão escrever. Durante a semana vocês vão pesquisar. Eu acho que eu tenho, sei lá, do dinheiro. Eu acho que eu tenho essa eu sou limitada para conseguir as coisas. Eu acho que vocês vão ver lá que tem muitas outras que a gente, tá? Vocês não precisam relatar no dia se não quiser, tá? Mas a prática que eu vou fazer com vocês aqui do Tetra Healing é para identificar se realmente vocês têm ou não, tá? Tem uns canais meio doidos aí na internet que eu vi, que tem umas práticas que eles acabam com a crença assim na hora. Eu não acredito nisso. Porque se você assistir Maia Andrade e Amanda Andréia, a Beth Russo já não fala tanto nisso, mas ela fala, mas Amanda Andréia, principalmente Amanda Andréia, tá? Quando ela vem com a prática de você transmutar a crença limitante para a crença fortalecedora, não é assim. Então quando eu vi aquilo, eu falei assim, até tem alguma coisa a ver, mas é meio louco. Porque crença limitante não entrou assim de um dia para o outro na tua cabeça. Não é? Até que idade entra as crenças limitantes? Quem lembra? São formadas as crianças. 7 anos de idade. É a idade que eu cuidado. Quando muito quer ficar gordo, igual esse aqui, ó. Aí quer ser com aquela criança da alimentação, vira bulimia, vira anorexia, depressão, ansiedade, você não sabe o que é. Quando vê tem uma coisa. Só em trabalhar a crença limitante, você já resolve o problema da vida da pessoa toda. É incrível, gente. Fala. Mas essa crença pode não ser, pode ser uma coisa assim também relacionada a medo? Uhum. De coisas assim mais práticas? Você lembra aqui, ó? Nós falamos? Isso não é aula de hoje não, gente. Isso aí. Aqui. Crenças hereditárias, crenças sociais e crenças pessoais. Quando vocês forem... Eu gosto do Google, gosto de ler. Mas pode assistir vídeos também, tá? É porque vídeo... É aquilo que eu falei. Tenho medo. Tenho medo de falar uma coisa que não tem muita lógica. Você, gostei desse negócio, você vai fazer. Quando vê, não tem um fundamento, não tem um estudo em cima disso. Não tem uma ciência que comprova aquela coisa doida que estão fazendo ali. Então, eu descarto. Então, quando eu trago algum canal, que eu indico algum profissional, é porque eu confio. É porque eu já entendo, já pesquisei sobre a vida da pessoa, eu sou assim, eu vou a fundo, tá? Então, jogou no Google, tipos de crenças limitantes. Aí vai vir algumas coisas, vão ler, você acho que é esse negócio aqui. Porque eu fico com medo de dirigir, por exemplo, apesar de ser um trauma, né? O dela é trauma, né? Por causa de um acidente. Então tem que estudar isso também. Eu tenho. A Cris... Quando ela veio eu pra tenho casa da moto, eu não tive mesmo nada. Eu simplesmente tinha medo, eu comecei a trabalhar com ela. Às vezes coisa rápida já resolve. Pá, eu treino, eu suo. Tranquilo. Então, é assim. Então tem que identificar se é uma crença ou se foi alguma coisa de um trauma, tá, gente? De um medo. Então nem sempre medo e trauma gera crença, gera simplesmente medo, fobia. Isso não é crença. Eu tive um acidente assim quando eu tinha uns 6 anos, então pode ter vindo depois, mas ninguém assim se machucou seriamente. Não, você pode ter desenvolvido uma crença se você pensar naquilo como um fator limitante. Crenças limitantes, está te limitando. Não tem senso de responsabilidade, não. Porque aí você fica com medo de pegar um carro, você fica com medo de atropelar alguém. Isso. E é bom nem fazer, porque senão acaba acontecendo mesmo. Porque o medo... O que eu falei com vocês? Aqui, ó. Eu vou escrever mal. O medo, vocês vão entender isso mais pra frente também. Eu tô fazendo... Ele atrai. Simples assim. Isso. Que frase é essa, pequenininha? Você acontece quem acreditar. Não, você vai entender mais pra frente por que o medo. E até hoje, né? De como assim como o amor atrai. Atrai o quê? Amor. O medo atrai o quê? Mais medo.
mais insegurança. E como foi um negócio de uma carreta, até hoje, quando meu marido está dirigindo e passa na rua, eu sofri. Eu fico quieta. Mas Quer ver dar um quando exemplo? um troço, mas foi um troço que eu trauma. tinha 6 anos. Fica. Foi porque a carreta passou na nossa frente, meu tio quase voou com o carro. Mas ninguém se machucou. Mas assim, ficou, tem gente que passa por isso e sai de boa, nem tem nada. ninguém se machucou, graças a Deus. Pode ter gerado uma criança assim, que tá te limitando. Tá, gente, não tem idade para isso, nunca vou conseguir ter dinheiro. Isso aqui são uns exemplos muito básicos. Na internet tem muito mais. Não tinha como botar tudo aqui. Aqui fala sobre as questões limitantes que podem nos prejudicar. Fechou. Tá. Vamos falar de hoje, pelo amor de Deus, não. Só tem 1 hora e um pouquinho a mais, se vocês puderem ficar. É a próxima página. Aula de hoje. Então, anotem a crença que vocês imaginam que tenha, tragam para a semana que vem, para a gente fazer o Theta Healing. Quem não quiser dizer qual é a crença de desconfia que tem, eu não tenho o próprio corpo de vocês, que é uma terapia. Não é terapia não, tá? É um identificador muscular. Depois vocês podem pesquisar isso na internet. Então, até Theta Healing. E vou pesquisar isso na internet para vocês entenderem como é que funciona. Ó, vou até botar assim. Ele me conferir. Eu não sei se tem H também, assim, teta, não sei. Depois eu vou olhar a pessoa. Sei lá, acho que é mais ou menos assim, ou é Y aqui. Não me lembro. Mas é mais ou menos assim, Theta Healing, mais ou menos assim. O que é Theta Healing? Não chega a ser uma técnica, mas como se fosse um identificador. O seu próprio músculo, ele é conectado ao seu cérebro. Todo o nosso corpo, que está aqui, é conectado ao cérebro. Então, quando você fala para ele alguma coisa que diga sim ou não, o seu músculo responde. Entendeu? Mas tem toda uma terapia quântica junto. Tem gente que tem que fazer isso virado de frente pro nascer do sol, não. Esqueci o nome agora do negócio. Esqueci o nome agora do negócio, você tem que ficar de frente, tá? Nisso você fica de frente, então potencializa mais essa energia, porque a gente é ligada com cosmo. Sabe disso, né? O cosmo e o centro da Terra. Falou, né, gente? Isso é ciência. Tá? Então, tudo que vem do céu e vem daqui, a gente está ligado, senão vocês estariam flutuando. Então, tem todo o universo aí que está te preparando para ficar aqui. Então, tudo flutua, tudo pesa. Isso que é ruim, então, a partir do quando ele vai ficando envelhecendo, tudo vai caindo também, né? Vai tudo, né? Mas é porque tem essa ligação. Então, assim como a gente tem ligação com o centro da Terra, eu falo magma é de vulcão, gente. Lei da gravidade, né? Então, tem essa coisa do centro da Terra com mais o universo, o céu. Vamos estar conectados. É igual a Lua, a influência dos mares, a Lua. Deixa pra lá, isso é pra semana que vem, aqui pra outra exame, tá? Então, tem toda uma preparação para fazer isso aqui. Para poder o seu músculo responder, tá? Então, o seu corpo ele vai estar direcionando. É um aparelho? Leva, seu corpo leva, você fica de olho fechado. Não. Aparelho eu tô para trazer, que é o aparelho do Oldod, que vai medir a frequência de vibrança. Mas isso aqui... Não trouxe hoje porque começou todo mundo falando não vou. Isso aqui, na verdade, não é bom nem se aprofundar aqui, porque para fazer, você tem que ter um preparo, não? Não tem problema não. Vocês podem estudar, podem ler, não tem problema nenhum. Então é uma técnica, né? Não é uma técnica de tratamento, é de identificar. Então, seu corpo ele vai dizer sim ou não respondendo pelo músculo. Tem outras também do dedo que faz. O dedo não se ensina. A energia de cada dedo. Não é nem esse. É um que você pega assim, ele abre ou ele fecha, dependendo da pergunta que você... Uma vez eu fiz isso e não abre mesmo. Não abre. Fica assim, é incrível, né? É o Theta Healing. Isso é o Theta Healing? E tem outras também que agora eu não me lembro, mas enfim. É uma técnica... É bom para identificar se você tem a crença ou não. Então a gente vai falar a crença. Eu tenho essa crença sim ou não. O seu corpo vai dizer, o músculo do seu corpo está conectado ao seu cérebro, vai dizer. Porque toda crença limitante, ela está onde? No inconsciente. Então, você não tem acesso. 95, olha que coisa horrível. Então, tudo que você não tem acesso está aqui. Por isso que muitas pessoas ficam tendo problema mental, emocional, não sabe o que é, de onde vem, por quê.
Era complicado, tá no subconsciente, não tem acesso, aí piorou. Igual deu exemplo. Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Nadir, tá no inconsciente. Vocês lembraram rapidinho. Qual é o meu sobrenome? Valéria. Alguns lembraram, ela lembrou. Ela é o subconsciente. Ela já trouxe agora pro consciente. Qual é o meu sobrenome? Valéria. Você tá entendendo, Valéria? Você tá entendendo? Então ela já soube. A ideia é essa, tá? Quando a gente vai trabalhar a crença limitante, trabalhei esse aqui. Já anotaram? Já. Quando a gente trabalha a crença limitante, a gente tem que transformar em fortalecedor. Para transformar a crença limitante em crença fortalecedora, tem todo um trabalho. Se ela está no meu subconsciente, eu preciso trazer ela para onde? Consciente. O consciente. Como eu trago o consciente? Todo aquele passo a passo. Primeiro eu tenho que saber o que é crença limitante. Não, já sei o que eu trazer para minha cabeça, eu não sei nem o que é. Então já sei. Aí eu vou identificar. Aí eu tenho. Todos têm, tá, gente? Todo mundo tem. Só que. É inconsciente. Porque está aqui. Quando você começa a pesquisar, ver, aí você. Por isso que eu tenho medo de tal coisa? Por isso que eu acho que eu sou insuficiente para, sei lá, casar de novo? Será que eu não posso fazer um curso de faculdade para eu ter 60 anos? Aquela coisa da crença que me colocaram, ou vem da família, ou vem da religião, ou vem do Estado, do governo, das imposições das regras, das leis humanas. A técnica é Theta Healing. Healing, não é? Isso. Aí É T-H-E-T-A, Theta, H-E-A-L. Eu botei R. Eu confundo com essa palavra que é uma beleza. É como se você fizesse uma perguntinha. Vocês podem fazer em casa, tá, gente? Então, como você respondesse um questionário, fizesse uma pergunta. Tem que beber água, tem que estar hidratado. É isso que eu falei, Você tem tem uma uma preparação, posição que você fecha o seu campo, não pode estar aberto. Então tem uma coisa de você então, fechar o campo, porque atrapalha na sua injeção muscular. Então, foi o que eu falei, Por mais que tem que ter uma seja. Mas eu tô preparação. fechando alguma coisa, gente, a gente está falando de mente, cognitivo, corpo, tudo é ligado. Todo movimento que você falar, você vai aprender mais a falar e fazer, tem tudo uma ligação. Mas você vai acreditar, não funciona? Não, vai funcionar de qualquer maneira, porque não tem nada de fenômeno, não é nada misticismo, tem nada a ver com isso, é a ciência. Só que tem umas coisas meio doidas que as religiões fazem, mas elas não explicam como que funciona. Lembra que eu falei isso também semana passada? Como a coisa do sal grosso, e as pessoas aí tomam banho de sal grosso. Isso é macumba, isso é, gente, isso é ciência, a gente vai entender por quê, tá? Fechou? Então a gente vai trazer para a consciência, e aqui a gente começa a trabalhar, a brincadeira começa. O CF significa o que? Aí as técnicas que a gente vai começar a aprender daqui. CF é crença limitante. O CF é o que mesmo? Fortalecedor. Eu tenho que reprogramar, que é o que a gente vai estudar hoje. Reprogramação das crenças. Aula 3. Acharam aí? Reprogramação das crenças, aula 3. Vai passar aqui, ó. Acharam? Sim. Os passos são, isso aqui se identificar porque vocês já aprenderam na aula anterior. O que é, tá, gente? Então já fui direto. Identificar, questionar, aí limpa e substitui. Porque limpar, você deixa uma mente vazia. Se você pegar uma casa suja, que é a crença limitante, uma casa suja, a crença limitante, está te trazendo transtornos, né? Gente que nem sai de casa. Enfim, várias coisas. Então, é uma casa suja. Você identificou, nossa, a casa está suja, que é a crença limitante. E aonde está suja? Na cozinha. Por que sujou? São as identificações da crença. É onde você identifica. O que eu quero que vocês façam é isso, senão não vai valer, tá, gente? Vamos fazer esforço, pesquisar, para vocês descobrir aquela que mais... Vocês estão com problema financeiro? Vá lá nas crenças limitantes de finanças, de dinheiro mesmo. O que está bloqueando? É no amor? Sabe aquela
pessoa que não consegue um casamento, um namorado, que não consegue, é tudo ruim, tudo errado, porque não tá dando certo, tem alguma coisa aí. Lembra, sou livre e autorresponsável. Esse autorresponsável, você é responsável por tudo na sua vida. Com a crença limitante, vocês vão entender por quê. Entendeu? Você está atraindo a energia, a vibração. Dei o exemplo do rádio. A frequência do rádio tem que se conectar da torre lá que está emitindo rádio. É a mesma coisa, gente. A gente chega perto de televisão, de rádio, muda a frequência. Aí você chega perto melhor. Amor, eu vou ver televisão daqui, porque é aqui que tá pegando. Não era assim? Porque a frequência e a vibração, elas vão se conectando. Porque o nosso corpo é frequência, energia e vibração. Chega perto do rádio, ela vai chiar. Você vai chegar perto da televisão, seu cabelinho vai levantar. Então, coisas vão acontecer com a conexão energética e eletrônica, né? Que é energia também. Tá? Tudo é energia. Tudo é átomo, então tudo é energia. Repete aí, por favor, só que você falou, nosso corpo é, que você acabou de falar aí. Tanta coisa. Sou rápida. Energia. Sim, nosso corpo é energia, vibração e frequência. Esse aqui, ó. Nosso corpo é tudo, tá? Eu só tô dando exemplo do corpo, porque o que você pensa, a gente vai começar a entender porque o que eu penso atraio. Eu fico pensando muito numa pessoa e ela do nada me liga. Porque são frequências vibratórias do pensamento. Tem tudo uma conexão, uma vibração. A Wi-Fi, né, de exemplo do Wi-Fi que vocês não vê, mas tá aí funcionando. Você precisa botar a internet para conectar o Wi-Fi de quem você quiser. Como se conectar então com outras pessoas? Isso mais à frente a gente vai entender como sexto sentido, que deveria existir, que a gente vai falar sobre a glândula pineal, é uma glândulazinha que deu um meiozinho da cabeça. Tá? E que eles estão tentando destruir essa glândula através, por exemplo, do flúor que está na nossa pasta dental. Vocês vão descobrir cada coisa, tá? Essas químicas aí nos alimentos, tudo é para destruir sua glândula pineal, porque se você não consegue trabalhar o seu sexto sentido, você fica mais vulnerável para que eles possam te dominar. E dizer que faz isso que é melhor, você vai fazer. Come esse leite de caixa, que é o melhor que tem. Tem vitamina D, cálcio, né? Assim, a gente falou sobre isso também. Você que não está com a glândula pineal ativa, tá sendo deteriorada pelos próprios alimentos, entendeu? Então você começa a ficar mais vulnerável, mais acessível a tudo que te falarem. Aí começa a crença limitando a sua vida. Quando você começa a sair da caixinha da tua mente em relação a isso, aí já começa as coisas melhorando, tá? Eu falei pra vocês que eu tava passando mal, tava me dando tremor, falta de ar, são crises de ansiedade. Tremor, falta de ar mais forte, gente, ao ponto de eu não ir trabalhar, eu não parei para pensar. Primeiro passo é qual? Ir no médico. Você vai fazer exames para saber se não é alguma vitamina, porque dá também. Fui fazer, mas fiquei tomando meu ansiolítico natural, que a médica me passou. E remédio de pressão, que eu tava com pressão alta. Como assim pressão alta? Ansiedade causa. Causa? Muito. Aí eu fui, fiz os meus exames, e assim, mesmo indo fazer exame, eu tô fazendo minhas técnicas, entendeu? Porque se eu não fizer minhas técnicas, como que eu vou melhorar? Então, junto, conciliar. Aí, por isso que é complementar, estou complementando, por exemplo, vou no psiquiatra. Para complementar o meu tratamento psiquiátrico, eu vou fazer a auriculoterapia. Por isso que se chamam complementar, mas não é você tratar só, tem gente que se trata só com isso, de boa. Mas tem gente que precisa da medicação e complementa com a auriculoterapia, com a reflexologia, com o yoga, com uma massagem, e vai na aromaterapia, faz uma cristaloterapia, faz um alinhamento dos chakras, porque é real, isso é ciência, isso é quântica, você tem os chakras, você tem aberturas e saídas energéticas, existe, não é religioso, por favor. Eu tenho uma amiga essa que era energia, terapeuta. esse aqui, ó, isso aqui é energia, essa vibração, essa frequência que sai do seu corpo, essa energia atômica que você é isso aqui, só que ela tem cores. Mais pra frente a gente vai fazer uma conta. Tem gente que tem umas energias que te deixam. Mas não, ela tá em tudo quanto é lugar, tá na maçaneta das portas, tá? A De minha amiga, bobeira. ela faz realinhamento de chakra. Eu faço uma vez por mês, eu fazia de 15 em 15, agora eu tô fazendo mensal. Sabe o que acontece às vezes com as pessoas lá? Vomitam. Sim, tem gente que desmaia. Tem
Tem gente que vomita, tem gente que dá dor de cabeça. Tem gente que o terapeuta começa a passar mal. O terapeuta começa a ficar assim, aí ele fica botando cristais. É por isso que Os às vezes a gente chega bolsos. nos lugares e fala assim, pessoa, Arrepia. tá uma energia Não pesada. é espírito, não é nada disso. É essa energia aqui que a gente está falando. Que exala do seu corpo e com os seus pensamentos você contamina essa energia. O que a gente vai falar hoje é com o pensamento, é com o comportamento, é com tudo. Vamos acelerar? Deixa eu só perguntar uma coisinha fala. aqui. Esse negócio que às vezes falam pra você em determinados lugares e tapar o umbigo. A Amanda Dreyer fala sobre Ele isso. fala muito a Márcia, sem Isso não tem nada a ver. Não. Ela fala muito isso. Porque ela é mais voltada para um lado mais espiritual. E no espiritual tem essa coisa, né? Agora, como a gente está falando de quântica, energia, a energia vai passar por tudo que você botar aí. A não ser que seja uma pedra, um cristal, e depende do cristal. Por exemplo, eu também sou cristaloterapia. Então eu alinho chakra com cristais. E eu também sou cromoterapeuta. Então eu alinho seu chakra e tiro dores e coisas com um bastão de cores. Você tá entendendo? A aromaterapia também trabalha isso, a aromaterapia trabalha tudo, né? Eu sou eu sou apaixonada. Eu quero comprar ou alugar uma casa, até tava falando com as meninas aqui de 3 quartos, eu necessito. Porque eu preciso ter o meu laboratório. Eu tenho que ter o meu laboratório de aromaterapia. Não pode ser no quarto, na cozinha, por causa dos cheiros, são muito fortes. Eu tenho que usar mágica. Enfim. Então, fazer uma Já conto. Tô para abrir o espaço, tá? Quando você abrir, você Me ajude energeticamente, É. tá? Para que eu abra o espaço aqui, vai ter auriculoterapia, vai ter massagem, que a minha associada vai fazer. Ela vai trabalhar com uma coisa que eu não faço e eu vou estar trabalhando mais a terapia quântica, através da natureza, que são os cristais, os aromas. Eu gosto muito mais dessa parte, entendeu? Porque assim, super funcionou na minha vida, eu acho que... tem data prevista? Não, porque hoje mesmo eu não pude ficar com ela, tá vendo umas salas aqui. Que é que ela foi ver já alugou, né? Então vai ser coisa assim bem pequena, simples pra gente começar, mas é assim que começa, né? Tá, gente? Identificou, é o que eu tô pedindo pra vocês fazerem pra semana que vem, tá? Tem uns exemplos aí, vocês vão questionar. Vocês podem fazer isso em casa. O que é questionar a crença? Se eu tenho uma crença do dinheiro, eu vou falar assim, isso é verdade? Isso é verdade que eu tinha essa crença, que só vai pro céu, tipo quem é pobre, né? Quem é rico não vai pro céu. Aí eu vou questionar, isso é verdade? Tem tanto rico por aí, tão bom de coração, ajuda tanta gente por aí. São doadores filantrópicos. Tanto por cento dos milhões deles, eles doam, eles fazem tantas coisas, outros não, problema, mas por que eles não vão pro céu? Não tem justo esse negócio aí, cara. Peraí, Deus é o Deus da abundância em tudo, no dinheiro, no amor, em que for. Não, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a questionar. Aí então realmente são eles que entregaram isso aí na minha cabeça. Eu tô aqui pobre, não consigo comprar, só consigo pagar água, luz e aluguel, o negócio não sobra pra nada. Gente, eu tô vivendo uma situação, graças a Deus, que tá melhorando cada vez mais. E hoje eu continuo fazendo, tá? As técnicas, não paro não, tem que ter muito cuidado. Em que momento comecei a acreditar nisso? Aí eu fui lá. Entendeu? Aí eu descobri que foi uma crença religiosa. Caraca, né? As pessoas vão passando informação e as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Esse é o problema. A mente aberta não quer dizer que é muito perigoso. Até religiosamente eu aprendi uma coisa assim, cuidado, as coisas que é melhor você nem tocar nesse livro, porque faz o que dá bruxa de não sei o que, ela, peraí. O povo parece por falta de conhecimento. Eu vou continuar sendo cristã, da igreja, o que for. Mas eu acho que a minha mente tem que abrir, eu tenho que ter minha própria concepção. Eu sou livre. Eu sou autorresponsável, eu sou livre. Eu tenho livre-arbítrio. Então, olha assim. Entendeu? Enfim. Então, isso é meu? Vocês estão dando para entender essas perguntinhas que vocês têm que fazer para a crença que vocês já viram durante a semana que tem ou não? Faça essas perguntas.
beber água. Olha que delícia essa última pergunta. Como seria se eu não acreditasse nisso? Ai, pronto, fechou. Como seria? Maravilhoso, perfeito. E eu mereço. Entendeu? Então, o trabalho, a gente vai falar muito sobre esse negócio de decretos hoje. Fechou aí, entenderam? Fechou? Tô dando uma ênfase mais porque elas duas não tiveram na aula passada e é bem importante entender sobre isso aqui. Limpar e substituir, é isso aqui. Vou limpar a casa suja e vou substituir ela. Você vai mudar. Você vai pegar a casa, todo mundo. Quando você muda, por mais que faça a limpeza, você faz a sua, né? Nem que seja passar um pano, alguma coisa você vai fazer de limpeza física, né? Você vai limpar e tal, vai tirar os móveis velhos, tiver ruim, para botar o seu, enfim. Que é a crença limitante. Você vai lá, tudo sujo. Limpou. Você vai se mudar, não vai? Você vai continuar ali, você não vai limpar e jogar fora, né? Ela continua ali. Você vai substituir. O que você vai substituir? Por coisas melhores, mais bonitas, mais cheirosas, né? Assim, eu queria uma casa mais bonita, mais cheirosa, não quero móveis velhos quebrados, vou jogar fora, vou botar coisas melhores. Então, a crença limitante, quando você faz essa limpeza e substitui, é isso. Precisamos substituir por fortalecedores. Se eu tenho uma crença que eu não posso ter dinheiro, eu quero substituir, eu vou substituir simplesmente pela qual, gente? Qual? Quem sabe? É o que você Eu tenho uma crença de que eu não posso ter muito dinheiro, porque é pecado, porque eu não vou pro céu, que isso tá errado. Eu tenho uma crença assim, tinha, né? Sim. E eu tenho que substituir por qual crença agora? Acho que foi mais positiva, né? Como seria? Acreditando que você pode sim. Posso, ter dinheiro. eu posso. Eu mereço. O quê? O dinheiro, sim, o dinheiro. Eu tô falando dinheiro, aquele que compra tudo que eu quero, tudo que eu mereço. Então, eu tenho que me posicionar. Entendeu? Eu posso, eu mereço, eu creio, eu quero, eu desejo. Buscar, né? Confio. E vai indo, claro. É questão, né? Ficar A sentado no ação. sofá, A ação é necessária, né? Aquele ditado de que o Mas dinheiro vou traz falar. felicidade. Mas vou falar, esse buscar nem sempre vem da forma que você quer, porque não é você que vai definir como vai vir. É igual fazer o como, mas você tem que especificar o que quer, né? Vou dar um exemplo rápido para vocês. Mas não é nem para falar isso agora. Esse é o objetivo. Quando você quer alguma coisa, seja um carro, um amor, dinheiro, paz, amor, cura para mim, para alguém, enfim, é um desejo, um sonho. Ele já existe. Só gravar isso. Ele já existe. A casa dos meus sonhos que eu quero comprar, ela já existe. O homem dos meus sonhos, eu quero ter uma aluna minha que estava com problema, quando acabou o curso, ela já está linda. No dia da formatura, outra pessoa, eu co-criei, como assim você co-criou? Aí começou a dar um relato para todo mundo, assim, eu chorei. Eu fico muito emocionada com essas coisas, né? Porque eu acho assim, o que eu ensino não é para guardar no bolso, é para praticar e ter resultado. Aí ela co-criou namorar, de igual, dei detalhes, porque o desejo você tem que dar detalhes. Eu quero uma casa. Você vai chegar no restaurante, você vai sentar na mesa, vai só olhar pra tua cara, vai ficar assim com papel. Eu quero comer. O quê? Mas o quê? O quê? O quê? Como? Uma peça Arroz, feijão na cara. Só isso? Não, ele quer detalhes. O macarrão da senhora é com molho branco ou molho vermelho? A carne mal passada, com cebola, sem cebola. Ele quer detalhes para escrever e lá mandar fazer o pedido da senhora. Então, o nosso sonho e meu desejo tem que ser assim. Já estou dando algo para vocês que lá para frente, tá? Mas foi assim que eu comecei a trabalhar. Então, se eu mereço, se eu posso, se eu desejo, e ele já existe, só vou dar alguns detalhes aí. Só que tem coisas, que ela falou que tem que ter ação, realmente tem que ter ação, mas nem tudo vem através da nossa ação. A ação é só para ter movimento. O universo precisa de movimento. Tudo que está aqui, essa porta, vocês sabiam que ela não está parada? Quem sabia disso? Quem sabia? Vocês não sabiam? Eu já ouvi falar, mas assim, não a Vocês fundo, vão pra... entender por quê. que tudo tem energia, né? Você quer o quê? Próton. Vamos lá. Ele tem prótons, nêutrons e elétrons. Certo? A gente falou do positivo
do positivo, do neutro, né, e do negativo, enfim. Então estão em constantes movimentos. Se esse aqui tem átomo, tudo é átomo, tem tudo literalmente. E átomo é o quê? Energia. Por isso que tudo é energia, tá? E essa energia, ela vibra, então não está parada. Se ela vibra, então ela não está parada. Eu posso estar aqui assim, mas minhas células, minhas moléculas estão vibrando, meus átomos estão vibrando, eles não estão parados. Quem já viu aquele filme que eu até botei lá no grupo, o Epperson, e eu falei assim, já vi isso aqui hoje, eu tenho um outro olhar, Liz. Tá lá no grupo o nome desse filme. E ela se personifica em átomos e ela consegue, só que na prática isso não existe, né? Mas deveria ser assim. Então ela se transforma, coisas acontecem porque ela tá com uma energia atômica. Lucy! Então ela tá com uma energia atômica muito. Então vai dizer, eu tô aqui, mas eu tô em todos os lugares. Por isso que quando fala que Deus é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, é porque, segundo toda a matéria, o próprio Deus é uma personificação de vários átomos. Então ele está em tudo quanto é lugar. E ele é energia, então ele sente, ele vê, A Lúcia é um exemplo disso, né? Vê esse filme, a gente precisa entender melhor o que eu estou falando. Quando eu vi que já falei uma coisa eletrônica, que ela vai... Quem fez esse filme foi o cara, porque é totalmente a quântica, são os átomos, ela se personifica, ela faz, ela se transforma, ela fica falando. E é coisa assim, louca, gente. Louca. Então, não tá parado. Os átomos estão vibrando. Ela entra na mente. Entra. Deu pra entender? Olha o que ela falou. E você pode fazer isso, que é o sexto sentido. A gente vai falar nas aulas dos 6 sentidos. Isso que a gente fala aqui, ó, que é uma energia mais avançada, a espiritualidade é uma energia mais avançada, é o sexto sentido. É aquele poder de você entrar na mente do outro, saber o que o outro está pensando. Que com o tempo, gente, isso é real. Foi se deteriorando. Com as coisas que a gente come, com as coisas que a gente fala, a gente fala sobre isso. Tudo. Que a gente começa a desconectar, desequilibrar isso aqui, ó. A energia atômica está totalmente em desequilíbrio. Ela está desequilibrada. Se está desequilibrada, claro, tu vai ter problema mental, emocional, físico, espiritual, você não vai saber mais nada. As nossas intuições começam a ficar, eu senti, mas estava errado, ou sente, não percebe. O sexto sentido, a intuição é a única que ainda até hoje está um pouco mais aguçada, principalmente entre mães e filhos. Vocês vão entender porque essa conexão atômica entre mãe e filha é tão forte mentalmente falando. De você sentir, ouvir, Ai, gente, essa aula não é de hoje, não me xinguem. Por favor. Vamos fechar aqui. Então, quando a gente fala em limpar e substituir, vou ler aqui. Ao fazer reprogramação mental, é uma reprogramação mental. Tá? Essa passagem aqui do seu subconsciente para o consciente, transformar crença limitante em fortalecedora, é uma reprogramação. Reprogramação mental. É tudo mente. Isso é mental mesmo, tá? É o que chama de neurolinguística? Tem a ver sim. Meu marido fez uma... Eu tenho neurolinguística também. Ao fazer a programação mental, você irá se aproximar com mais discussão a todos os seus objetivos. Ó, já até dei dica antes. Conseguirá alcançá-los apenas modificando seus pensamentos, que antes eram negativos em positivos. Você pensava tudo errado, tudo ruim, tem um medo, tem um raiva, tem um rancor, não perdoa, tudo isso está travando tua vida aí, você está crente, está fazendo mal pro outro, está fazendo mal nenhum, é para você mesmo, você não entende por quê. Você está falando de onde? Da mudança mental? Limpar e substituir, lá em cima. Mas Deus quis perdoar, né? Ó, o negócio é bravo, tá? Falta de perdão é um dos piores. Essa transformação vai fazer com que você perceba novas habilidades que estavam escondidas e vocês vão começar a perceber coisas, tá, gente? Quando começa a fazer essa transmutação, essa reprogramação. É incrível. Vocês começam a ter habilidade com coisas que você nunca imaginava que poderiam fazer. Por exemplo, pessoas que são tímidas começam a falar mais, se expor mais,
Daqui a pouco tá dando palestra e ninguém nem acredita. Melhor que muitos palestrantes por aí. Entendeu? E assim vai, habilidade de qualquer, de coisas que você nunca imaginou. É mágico. Não é fenômeno, tá? A gente fala que é mágico porque é algo que é surreal. É fora da nossa caixinha. Tá fora. Aí você para e pergunta assim, como que eu fiz isso, gente? Eu nunca imaginei. Aí começa a fazer uma unha, começa a vir com uma habilidade que você nunca imaginou, porque você começa a fazer essa reprogramação, a porta mental abre. Porque qual é a ideia deles? Dos Matrix? Fazer com que você se exponha menos. O robô é o quê? O robô Cada vez maior. É um obedecedor obrigado. sabe o que é isso, gente? Muitos insetos assim entrando. Não. A gente está falando do naturalismo. Eles estão sentindo um ambiente A bem energia. natural para eles. A energia boa, fluindo, pensamentos muito conectados. Os animais são os primeiros que sentem. Insetos, cachorro, gato. Então é bom. Então, Você a sabe- energia tá boa. Você sabe É, que é o lado passarinho, Margarida, né, cara? Passarinho. Borboleta. Quando muitos insetos, bichos estão se aproximando de você, porque você está com a energia Você boa. sabe onde está o lado de Se Margarida? vir pra te morder, pra qualquer coisa, ou você machucou, é defesa. É. Mas do nada vinha assim te atacar. É, Não tá lá em legal, casa não. É hoje gato, é também cachorro, o que for. Entrou umas abelhinhas dessa aí hoje, e depois uns 2 marimbons. Eu tenho 2 negócios de marimbondo, casa. Não tirei. Um bem na janela do meu quarto assim, e outro em cima da máquina de lavar. Você não sabe o que tá. Quando eu cheguei na casa, tava pequenininho. Aí a mãe, vamos tirar. Aí, não, amor, esqueceu? Marimbondo é prosperidade, é coisa boa. E o Ben Deixa ele TV? ir. O Ben É TV só tá não fazendo. mexer, deixa ele quietinho que ele não vai fazer nada. A não ser que você Verdade. esteja com a energia muito... O Ben TV tá fazendo o ninhozinho, Gente, fez bem assim na cara ali. Isso, da a minha gente sabe varanda. muita coisa mais pra frente em relação a essas energias Tá lá, o dos ninhozinho, dentro da animais. calha. Nós não, a nossa glândula pineal está muito contaminada, então a gente está perdendo um pouco esse sexto sentido de sentir. Eles não perderam. O cambacica, o Eles passarinho, não o têm como cambacica, ele perder. fez o ninho na minha samambaia que fica pendurado. Eu Mas deixei se lá. você pegar um animal que o De homem repente começa vê a dar uma mais assim, alimentação né? diferente, Vê assim, tá lá na retira cara, ele um assim. pouco do seu Aí ambiente meu marido falou, natural. A "Não, gente não fez está o no nosso ninho." ambiente natural, Eu não. falei. Sabia disso? Não entendi. Nós não desculpa. estamos no nosso ambiente natural. Isso também atrapalha o nosso sexto sentido. Essa conexão da glândula pineal que está no cérebro. Aí vem o homem trazer esses alimentos, mas que a gente falou bastante na semana passada sobre esses alimentos, também está estragando a glândula pineal. Eu quero atacar a sua glândula pineal porque ela não pode funcionar. Se funcionar, você vai começar a sentir, Questionar. perceber, questionar. Não pode. Não pode. Você tem que estar ao meu dispor, você é meu robô. Você vê. Eu tenho Marionete. isso. Então eu vou e crio o quê? Opa, se é aquilo ali que tá deixando ela brava, vai, viu? No caderno dela, abelhinha. E nunca aconteceu isso, tá começando a acontecer. E a gente tá num lugar o quê? De natureza ali, de mata e Aí grama. amarram, viu? Se morder também, mordeu, gente. É, ontem defesa eu mordeu, vem deles. Eu tinha tanto marimbom É na minha casa complicado, quando dói pra eu comprei. E eu Já fui, Sai, eu marimbom. Tá, gente, então é isso. Mudanças mentais e comportamentais. Vamos entrar nessa questão agora rapidinho. Acho que dá pra gente fechar. Vai começar a esquentar. De qual? Deixa eu ver a próxima. Mudanças mentais. Ah, não, vamos tentar fechar isso aqui hoje. Nunca consegui. Acho que não vai dar, não. Vamos lá, vamos entrar agora na brincadeira. Falando bastante sobre crença. Pra quem não veio nas aulas aí da semana passada, deu pra ter uma noção? Deu, Fabiana. E a... Qual é o seu nome que eu esqueci? Rose. Rose e a Fabiana. Deu pra entender um pouco aí da crença limita. Viu como é o limite de aula? Daqui pra frente já